Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você seja muito abençoado, muito abençoada através dos estudos postados neste canal. Já que você está por aqui, aproveita para se inscrever nesse canal e eu peço também a gentileza de você divulgá-lo entre os seus amigos nas suas redes sociais, ok? Hoje sobre o tema os atributos de Deus. Não esqueça de pegar seu caderno e a caneta para fazer suas anotações. E aproveite esse momento para degustar da palavra de Deus. Faça dessa ocasião um instante de comunhão com o Todo-Poderoso. Primeiramente, deixe-me falar o que são atributos. Esse termo pode ser novo para você. Pois bem, os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a autorrevelação, o que nos ajudam a entender quem Ele é enquanto pessoa. Além da designação atributos de Deus, às vezes a teologia sistemática também denomina tal estudo de perfeições de Deus, de modo que devemos entender todas essas expressões como sendo sinônimas. Os atributos de Deus descrevem plenamente quem Ele é. Ora, sobre essa pergunta, precisamos entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada com algum atributo, palavra ou frase. Ou seja, mesmo o estudo sobre os atributos de Deus o descreve de forma limitada, pois Deus em sua plenitude é completamente incompreensível para nós. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. Assim, há muito mais sobre Deus que nós não conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. No entanto, devemos nos confortar na verdade de que Ele certamente nos revelou tudo o que de fato precisaremos saber. A revelação de Deus aos homens é tão clara, tanto na criação quanto nas Escrituras, que torna qualquer um que negligencie tal revelação indesculpável, conforme a afirmação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2. Qual a importância de se estudar os atributos de Deus? Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, podemos vislumbrar o seu caráter, entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é, e consequentemente adorá-lo, atribuir-lhe glória de uma forma mais apropriada e consciente. Os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo, por exemplo. Ele é autoexistente, um ser independente e infinitamente exaltado sobre a natureza, e que não sofre nenhum tipo de limitação por ela. Esse aspecto é chamado na teologia de transcendência. Por outro lado, sua presença e seu poder agem ativamente dentro da sua criação, de modo que ele não é um simples espectador da história, mas é quem controla e quem conduz todas as obras de suas mãos de acordo com o seu propósito. Esse aspecto é chamado na teologia de imanência, Deus dentro, participando da sua criação. Também entendemos que os atributos de Deus fazem parte da própria essência do seu ser, ou seja, as qualidades de Deus e seu ser são uma coisa só, de modo que cada um de seus atributos é infinito e não conhece nenhum tipo de limitação. Quais são os erros na interpretação dos atributos de Deus? Algumas pessoas, por não compreender adequadamente os atributos de Deus, acabam cometendo erros gravíssimos na interpretação das Escrituras e fazem descrições do caráter de Deus que, no mínimo, afronta o seu ser perfeito. Por exemplo, algumas pessoas priorizam um dos atributos de Deus em detrimento de outro. O caso mais clássico desse erro tão comum ocorre na interpretação da relação entre justiça e o amor de Deus, onde as pessoas enfatizam de tal maneira o atributo do amor
que entendem que o atributo da justiça está sujeito ao próprio amor, como se Deus fosse mais amor do que justiça. Essa compreensão equivocada geralmente resulta na heresia do universalismo, ou no mínimo numa noção muito equivocada da doutrina da salvação, onde o Deus soberano parece não ter qualquer autonomia. O que é esse universalismo? É a crença que não importa a religião, não importa o credo que você professa, o importante é que você, do seu jeito, mencione o nome de Deus, busque a Deus da sua própria maneira. Esse é um equívoco muito grande, porque a Bíblia é muito clara em dizer que só através de Jesus Cristo é que nós podemos chegar ao céu. Só Jesus Cristo é o caminho, é a verdade que pode trazer o homem até Deus, que pode esclarecer aspectos particulares sobre Deus, como Deus é e o que Ele exige dos seus adoradores, e por aí em diante. Então, não existe essa ideia bíblica de que qualquer um vai ser salvo do seu próprio jeito. Não. Você tem que seguir a doutrina à risca, você tem que seguir a revelação de Deus para que você possa ter privilégios de morar com Ele eternamente. Mas precisa obedecê-lo aqui na terra conforme a sua vontade expressa nas Escrituras Sagradas. Sobre isso, a verdadeira doutrina bíblica é a de que Deus é todo amor e toda justiça. Ele não é mais amor do que justiça, nem mais justiça do que amor. O fato de Deus providenciar o plano de redenção não faz ser mais amor do que justiça. E o fato dele punir eternamente o pecador, que não foi justificado pela obra de Cristo, não o faz injusto ou menos amoroso. Os atributos de Deus se complementam ao invés de se excluírem mutuamente. O homem continua sendo homem, mesmo que não tenha alguns dos seus atributos humanos. Você há de concordar comigo. Porém, em relação a Deus, isso não acontece. Não poderia Deus continuar sendo Deus se faltasse um dos seus atributos, apenas um deles. Pois Ele é perfeitamente expresso em cada um desses atributos. Veja bem que não se pode tirar um atributo de Deus sem manchar a idoneidade de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, porque todos os seus atributos são indissociáveis desse Deus. Então nós precisamos estudar esses atributos e conhecê-los dessa perspectiva sem nenhuma distorção.